Saudações, igreja! Estamos começando mais um momento maravilhoso na Palavra de Deus. Não é maravilhoso que, cada vez que nos alimentamos da Palavra de Deus, é verdadeiramente um banquete para o nosso espírito? Achadas as tuas palavras, e estas palavras foram para mim como gozo e alegria para o meu coração. E não é só isso, a Bíblia diz em Provérbios 4:22, que quando a Palavra de Deus é encontrada, elas são vida para nós e saúde, cura, no hebraico marpé, remédio, cura para toda a nossa carne. Veja que não é somente para o homem espiritual, ela ministra todo o nosso corpo. Então toda vez que a palavra de Deus é aberta para nós e a recebemos, e temos aquela experiência tal qual os discípulos em Emaús, o coração ardendo, isso alimenta o nosso homem espiritual. E também ministra cura e saúde para toda a nossa carne. O salmista dizia coisas assim: vivifica-me segundo a tua palavra, em Salmo 119. Vivifica-me, me torna vivo. Todos os pontos de morte na minha vida, no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, vivifica-me, Senhor. Vivifica-me segundo a tua palavra, segundo o teu espírito. Aleluia! Glória a Deus! E isso vai acontecer na sua vida. E agora eu quero compartilhar um testemunho que chegou, que vem de uma irmã da Malásia. E ela diz: toda vez que eu visitei Singapura, antes da pandemia, eu sempre fiz questão de visitar a igreja New Creation. Eu estou muito grata por agora poder assistir os cultos online toda semana. No começo do ano, o pastor Prince liberou o tema do ano, descanso e aceleração. E falou sobre Amós 9:13. E ele mencionou o mesmo versículo na mensagem da semana seguinte, dizendo que as coisas aconteceriam tão rápido que a nossa mente não acompanharia e por onde quer que olhássemos, veríamos bênçãos. E eu criei no meu coração e orei naquele momento para que o meu apartamento recém-reformado fosse alugado para um bom inquilino. Imediatamente após o culto, eu recebi uma mensagem do meu pai, dizendo que um casal estava procurando urgentemente por uma acomodação. Eu também recebi uma ligação do segurança do meu condomínio dizendo que havia um possível inquilino interessado. Logo depois recebi uma terceira ligação do meu corretor de imóveis, dizendo que o inquilino viu as fotos do meu apartamento e estava interessado em alugar o apartamento sem nem mesmo visitar o local. E ele confirmou o negócio na hora. Glória a Deus! Este é verdadeiramente o ano do descanso e da aceleração. Obrigado, pastor Prince, por essa palavra tão oportuna. Sente-se e assista o vídeo do tema do ano. O ano do descanso e da aceleração. Seja lá o que este ano reserva para nós, nós confiaremos no nosso Deus e Ele guiará todos os nossos passos. Mas Deus quer que nós vivamos um dia de cada vez. Sabe, a cada momento que passa, vivendo no agora. Porque a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação e agora é o tempo do favor. Agora é o tempo. Agora significa o tempo presente. Temos que viver o presente. Deus nunca se apresenta como Deus do futuro ou Deus do passado. A palavra diz: Deus é agora um socorro bem presente. Em tempos de angústias, lembram quando Marta reclamou com Jesus dizendo: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falava de Lázaro, seu irmão que tinha morrido, dando a entender que Jesus estava de alguma forma atrasado. Ela estava tentando jogar Jesus no passado. Como o Senhor não chegou antes, o meu irmão acabou morrendo. Mas Jesus respondeu para ela: eu sou. Tempo presente, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Então Deus sempre é o eu sou.
Assim como ele se apresentou para Moisés na sarça ardente, eu sou o que sou. Então, enquanto nós vivemos um dia de cada vez, desfrute cada momento deste ano. Amém? Viva para a glória do Senhor. Esteja presente e atento, sabendo que o Senhor Jesus Cristo, o eu sou o que sou, está com você a cada momento. Amém? E Ele é um socorro bem presente. Deus me deu uma palavra também porque existem muitas pessoas que olham para este ano e dizem: ah, meu Deus, estou ficando mais velho. E esta palavra é, na verdade, uma profecia sobre a tribo de Asher. E esta é uma promessa de Deus para a tribo de Asher, na qual eu creio que todas as promessas de Deus, em Cristo nós temos o sim e o amém para clamarmos. Todas as promessas de Deus. E essa foi a promessa de Deus para Asher. Que a tua força dure, assim como enquanto durarem os teus dias. E isso vai contra tudo o que é natural, vai contra tudo o que a comunidade médica e todos os experts podem dizer. O caminho natural da vida é o declínio. Quando você envelhece, o seu corpo vai ganhando mais idade e vai declinando. Mas com a palavra de Deus, e é isso que a palavra de Deus diz, que aquilo que é impossível para o homem é impossível para Deus. E Ele quer que creiamos. Quando Ele diz algo, Ele quer que nós creiamos. E o que Ele prometeu é que as tuas forças durarão enquanto os teus dias durarem. Ele está dizendo que enquanto os seus dias progridem, ao passar dos dias, a tua força também progride. Dure a sua força assim como seus dias. E esta força também se refere àquilo que Caleb tinha na sua velhice. Quando ele estava com 85 anos, ele disse: eu estou tão forte hoje quanto estava no dia em que Moisés me enviou. E ele tinha 40 anos quando aconteceu. E ele disse: eu estou tão forte hoje. E não era mentira. Amém? Ele disse: eu estou tão forte hoje quanto no dia que Moisés me enviou. Vamos crer nesta palavra para as nossas vidas, amém? Enquanto avançamos em idade, amém? É esta palavra que eu tenho para você. Creia e confie que Deus está entregando isso a você e Ele quer que você apenas creia. Amém? Sabe, Deus ama quando as pessoas acreditam e confiam nele. É por isso que a palavra amém é tão importante. Quando dizemos a palavra amém, dizemos que aquilo que Deus está dizendo, nós dizemos amém para aquilo. Sabe, o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, prometendo que ele e a sua esposa Isabel teriam um filho mesmo em idade avançada, e ele não creu. Ele não creu em Deus, e o anjo disse para ele: eu sou Gabriel, anjo do Senhor, e porque você não creu, você vai ficar mudo até o bebê nascer. E o mesmo anjo Gabriel apareceu para Maria e entregou a promessa que ela daria luz a Jesus, o Messias, e ela creu na palavra do anjo. Amém? Que estava falando a palavra de Deus. Ela creu, ela disse assim: que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, ou seja, amém. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus em Cristo, nós já temos o sim e o amém, para que possamos crer. Amém? Todas as promessas de Deus. Não diga, essas promessas são somente para os judeus, estas são do Velho Testamento, para nós já não há muitas promessas para esperar, temos somente as promessas espirituais. Não, todas as promessas de Deus. Quando Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto, ele disse que todas as promessas de Deus, desde os dias do passado até hoje, elas são todas suas, para que você diga sim, e quando profetizar sobre você, diga amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém significa assim seja na minha vida. Assim seja. Glória a Deus. E também é o nome de Jesus no livro do Apocalipse. Estas coisas diz o amém. O fiel e verdadeiro. É o nome de Jesus. Amém. Na verdade, a palavra hebraica para fé, quando diz que Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça, em Gênesis, na verdade diz Abraão, amém, ao Senhor. Ele creu no Senhor, é a palavra amém. Emuná, fé, vem da palavra amém. Amém, emuná, amém. Quando você diz amém, significa fé no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amós 9, verso 11. Diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas. Então essa palavra brechas é a palavra perez, em hebraico. Lembra-se quando Davi tentou trazer a arca para o Monte Sião? O lugar onde o Senhor encontra o seu descanso. O Senhor disse: esse é o meu lugar de descanso, pois tenho desejado o Monte Sião. E em outro lugar, ele diz que escolheu Judá e o Monte Sião. E ele diz que é o Monte Sião que ele ama o Monte Sião.
Ele nunca disse amar o Sinai, ele ama o Monte Sião. Então no coração de Davi tinha o desejo de trazer a Arca da Aliança de um lugar onde era negligenciada e desonrada para um lugar onde haveria amor, um lugar de graça, para a centralidade do coração de Israel, o Monte Sião. E Davi tinha esse desejo desde quando ele era um jovem rapaz. Ele disse assim no Salmo 132, nós ouvimos dizer que a Arca da Aliança estava em Efratá. Naquele tempo o rei era Saul. E o rei Saul não tinha nenhum desejo pela arca. Ele não tinha nenhum desejo pela presença de Jesus. E já falamos que a pessoa de Jesus Cristo é ilustrada da maneira mais clara de todos os objetos do tabernáculo na Arca da Aliança. Eu quero te mostrar algo. A arca retrata o Senhor Jesus de uma forma tão clara que se você pegasse a Arca da Aliança e movimentasse assim, você veria desse jeito. Se você levantasse todos os lados da Arca da Aliança e pudesse olhá-la de cima, e isso muito antes de Jesus morrer na cruz, é isto que você veria. Você veria a cruz de Jesus Cristo. E é claro que a Arca da Aliança e todos os seus materiais falam da pessoa de Jesus. A madeira fala da sua humanidade. O ouro fala da sua divindade. Ele é o verdadeiro Deus homem. Aleluia! Totalmente Deus, totalmente homem. O nosso Deus homem, aquele que amamos e que está agora à destra do Pai. Não se esqueça, existe um homem perfeito te representando à destra do Pai. Assim como na questão eleitoral temos os deputados, temos os representantes, dependendo de qual parte do mundo você é, mas você tem no Congresso pessoas que representam você. Eles não estão ali por si mesmos, eles estão ali te representando. E agora nós temos um representante, nós temos um humano, um homem glorificado, à destra do Pai. A partir do momento que ele está lá, a Bíblia diz que tudo que ele merece, aquilo que ele pôde executar, amém? E ele está lá intercedendo por nós. E a Bíblia diz que nós desfrutaremos. Glória a Deus. O que você acha? Será que Jesus está fazendo um bom trabalho ali, à destra do Pai? Sim. Amém. Glória a Deus. E assim como ele é, nós também somos neste mundo. Não se trata de quão bom nós somos, mas o quão bom é o nosso representante à destra de Deus o Pai. Glória a Deus. Assim como ele é, nós somos neste mundo. Aleluia. Então vemos que o desejo de Davi era de trazer a arca para o Monte Sião. Então essa mensagem é para todos nós. O Senhor quer que nós, neste ano, possamos trazer Jesus para a centralidade das nossas vidas, para o centro das nossas famílias, do nosso casamento, da nossa criação de filhos, para o centro das nossas carreiras, dos nossos ministérios, das nossas igrejas. Amém, pastores e líderes? Vamos trazer Jesus de volta para o centro das nossas igrejas, amém? Da nossa vida cristã, dos nossos ensinos, sejamos cristocêntricos. Este é o desejo do Pai. O Pai disse, tudo o que fizerem com o meu filho, eu farei com vocês. Se rejeitar o meu filho, te rejeitarei. Se aceitar o meu filho, te aceitarei. Se honrar o meu filho, eu te honrarei. Aquele que tem o filho tem a vida. Glória a Deus, aleluia. E o Pai destinou seu filho Jesus Cristo para ser o centro de todas as coisas. Um dia o mundo inteiro verá Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? E ele reinará no Monte Sião sobre todo o mundo. E tudo girará em torno dele. Sabe, Deus destinou Jesus para ser o centro. Até mesmo quando Jesus disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio. Quando ele foi crucificado na cruz, a Bíblia diz que ele foi crucificado bem no meio de 2 ladrões. E quando ele ressuscitou, ele apareceu no cenáculo, e a Bíblia diz assim, que ele apareceu no meio deles. Ele apareceu no meio deles. E também, no livro do Apocalipse, João se virou e João viu Jesus bem no centro do trono. Ele viu o Cordeiro de Deus bem no meio do trono. Deus destinou o seu filho para estar sempre no centro. E se ele estiver no meio da sua vida, no centro da sua vida, tudo na sua vida funciona. Esta centralidade de Jesus é crucial para tudo em nossas vidas. A Bíblia não diz, maridos amem suas esposas. Não, a Bíblia diz, maridos amem suas esposas, assim como Jesus amou a igreja. Então, o meu foco, se estou enfrentando um desafio no meu casamento, não é tentar recuperar meu casamento, tentar recuperar a minha relação, tentar me tornar uma pessoa mais gentil, mais amorosa, porque quando você tenta, você vai acabar
produzindo o resultado ao contrário. Já perceberam isso? Mas quando você foca no Senhor Jesus, aí sim você recupera o seu casamento, amém? Aí sim ele é restaurado. Foque no Senhor Jesus Cristo, amém? E perceba o quanto que ele tem te amado. Desfrute isso mais uma vez, e então a sua esposa se beneficiará. E aí o amor será um amor sacrificial, porque a forma que Jesus nos ama, como demonstrou na cruz, aleluia, ele deu a sua vida por nós. E se você se enche e se renova no amor de Jesus, sabe, ouça sermões que são cristocêntricos e que falam do amor de Jesus. Quanto mais você percebe que você é o discípulo a quem Jesus ama, sabe quem vai se beneficiar disso? Sua esposa. E mesmo as esposas, a Bíblia diz, submeta-se ao seu marido, assim como ao Senhor. Não diz, submeta-se ao seu marido. E só isso. Este ensino é humano. O texto diz, submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Enxergue o Senhor nele. E o Senhor garantirá que quando você enxergá-lo, ele vai consertar o seu marido. Aleluia, glória a Deus. E este é o ensino sobre o casamento cristão. Ele é todo baseado na centralidade de Cristo. Durante a criação dos nossos filhos, precisamos sempre colocar Jesus no centro. Coloque a sua fé nele, não tente mudar os seus filhos. Pela lei, sabe como você faz isso? Quando você diz, você deve estudar. Você não deve ficar tanto tempo jogando videogame. Você não deveria fazer isso, você não deve fazer aquilo. Não, não, não. E quanto mais fala de deveres, mais ficam pressionados. Você deve. Traz estresse. É bem estressante para eles. Você deve, ninguém gosta disso. Então o que fazer? Você ainda deseja aquela mudança no seu filho? Confie em Deus, e quando você confia nele, a sua comunicação é assim. Eu creio que você irá muito bem nesta prova. Eu creio que você será muito estudioso. Diga isso diretamente para ele, ou sobre a vida dele. Amém? E creia em Deus. Eu creio que você glorificará Jesus nos seus estudos. Eu creio que você saberá a hora certa de quando fazer a lição e de quando jogar videogame. Amém? Dê confiança a eles. E veja o que acontece. Glória a Deus, veja, você deve é estresse. Enquanto eu acredito que você fará, é provisão. E isso é descanso. Aqui é o estresse e aqui é o descanso. Um é exigência, você deve, e o outro é provisão. Eu creio, amigos, que este ano Deus quer restaurar a primeira brecha, e esta primeira área é a vida familiar, as bênçãos familiares. Como eu sei disso? Porque vocês se lembram quando Davi queria trazer a arca de volta? Assim que se tornou rei, uma de suas prioridades era trazer a arca de volta. A primeira coisa, ele consultou os seus homens, os seus capitães e tudo mais, e todos eles foram buscar a arca. Davi tinha o motivo correto, mas ele não estava em obediência. Ele fez as coisas da forma do mundo. Deus quer que façamos coisas, mas da forma dele. O mundo diz, seja romântico, ama sua esposa e tudo isso. Porém, o caminho do Senhor é, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, o foco é Cristo. Amém? Então, aqui temos o exemplo de Davi, desejando fazer algo bom. Na verdade, a melhor coisa que ele poderia fazer era trazer a arca para o Monte Sião, o que ele desejou por muitos anos. E agora que ele é o rei, ele tem o poder, os recursos e a mão de obra para trazer a arca. E mesmo assim não obedeceu a Deus. Ele fez da forma do mundo. Ele pensou como o mundo. E também agiu como o mundo. O que aconteceu foi que os filisteus, que representam o mundo naquele tempo, eles devolveram a arca porque a arca era um problema constante para eles. Trataram a arca com desdém, colocaram a arca na casa de Dagon, e aquele deus Dagon caiu diante da arca, até o momento que a sua cabeça foi decapitada e as suas mãos de ferro foram destruídas. E até que eles perceberam, não, este é o Deus de Israel, não vamos mexer com ele. E aí eles a moveram para outra cidade filisteia, e aí até uma outra cidade, e todas aquelas cidades filisteias foram afetadas com hemorroidas, e aí enviaram para uma outra cidade, e a cidade dizia, não traga a arca para cá. A arca estava se defendendo, você não precisa defender a arca. Veja este exemplo aqui, que quando Jesus foi capturado, no jardim do Getsêmani, quando os soldados vieram para prendê-lo e disseram, buscamos por Jesus de Nazaré, e ele disse, sou eu. O que aconteceu? O que aconteceu com os soldados? Eles caíram diante de Jesus. O capturado se tornou o capturador. Aleluia! Ninguém pode tomar a vida de Jesus. Ele não foi assassinado. Ele entregou a sua vida. Ninguém tem o poder de tomar a vida dele.
Ele entregou a sua vida voluntariamente, ali na cruz, porque ele ama o Pai, e ele ama eu e você, e entregou a sua vida naquela cruz para o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos ter e experimentar dessa vida eterna Zoe, com abundância, para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus, obrigado, Jesus. E Davi agiu como os filisteus. E os filisteus, quando quiseram se livrar da arca, eles a colocaram num carro de bois, guiada por 2 vacas, por todo o caminho até Bet-Semes. E vocês conhecem a história, o pecado de Bet-Semes, que muitos crentes cometem também hoje, que é tirar o propiciatório para olhar para os 10 mandamentos, para a lei. E nenhum homem pode olhar para a lei em sua pureza e permanecer com vida. Ninguém. É por isso que Deus disse, tome a lei e coloque debaixo do propiciatório. E coloque o sangue no propiciatório. Amém? Deus não quer ver o homem quebrando os mandamentos e cada vez mais distante. E é por isso que quando você volta para a lei, você cai da graça. Propiciatório, graça, é mais elevada que a lei. E Jesus veio, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Cristo de nada lhes servirá, porque procuram ser justificados pela lei, e por isso caíram da graça. Não diz porque vocês pecaram. Todos somos contra o pecado. Mas aí nesse versículo diz, porque procuram ser justificados pela lei. Procuram ser justificados pela lei. Vocês caíram da graça, o que significa que ela é maior. Não caia da graça, meu amigo. Aqueles que se gabaram da lei, como os fariseus, eles se orgulhavam da lei. Eles se orgulhavam na sua justiça própria. Eles estavam ao lado de Jesus e creio que muitos estavam doentes, mas nenhum recebeu nada de Jesus. Certa vez, estavam todos reunidos ao redor de Jesus, em Cafarnaum, e desceram um homem pelo telhado. E a Bíblia diz que o poder do Senhor estava presente para curá-los. Não apenas um, mas curá-los. Até os fariseus tiveram acesso ao poder de Jesus, mas nenhum deles foi curado, exceto o paralítico. Por quê? Por causa da justiça própria. Tentar se justificar pela lei faz com que você caia da graça, e cura é graça. Então, amigo, lembre-se disso. O problema que aconteceu depois por Davi fazer do jeito errado, e houve Uza, morte. Uza morreu. Observe o nome Uzá. Os nomes da Bíblia têm significados, e às vezes eles revelam uma passagem inteira para você. Apenas um nome. Por exemplo, a Bíblia diz, no vale de Acor, abrirei uma porta de esperança. Não faz muito sentido até entender o que é Acor, em hebraico. Qual é o significado? Significa angústia, ou seja, no seu vale de angústia. Se estiver num vale de angústia, Deus te diz, eu abrirei uma porta de esperança. O que é esperança? É um bom futuro. É uma expectativa positiva de algo bom no seu futuro. Você sairá do vale, e este vale de Acor será o vale da bênção, o vale de Baracá. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui o nome Uzá. Uzá estendeu as suas mãos e ele tocou a arca, porque o gado tropeçou. É claro que tropeçou, Davi fez do jeito errado. Ele seguiu o mundo. Ele copiou os filisteus, que colocaram a arca num carro de bois, guiados por 2 vacas. Mas amigo, ouça, os filisteus não sabiam fazer melhor. Eles disseram, vamos colocar essa carroça sobre essas 2 vacas leiteiras que têm 2 filhotes, ali no celeiro, e aí a tendência natural destas 2 vacas, porque são vacas leiteiras, e elas têm os seus filhotes, a tendência delas será de alimentar seus filhotes. Então os filisteus disseram, se estas vacas leiteiras seguirem diretamente para a terra de Israel, Bet-Semes, então saberemos que as aflições que nos sobrevieram, vieram de Deus, e que não podemos mexer com essa arca. Ela pertence a Israel. Porém, se estas vacas se voltarem para os seus filhotes, que seria a tendência natural, amém, desses animais, então saberemos que o que aconteceu conosco foi o acaso, e nada tem a ver com Deus de Israel. É claro que aquelas 2 vacas caminharam direto para Bet-Semes, a terra de Israel, e os filisteus souberam que era do Senhor. Deus permitiu que eles fizessem isso e nenhum deles morreu. E as vacas não tropeçaram naquele momento porque eles não sabiam fazer melhor. Agora Deus espera que o povo dele aprenda. Deus espera que seu povo honre o seu filho. Amém? E Uza significa
Poder, a força do homem, o poder humano, a força humana, usar. Sabe, os israelitas têm uma arma chamada Uzi. Uzi, da palavra usar. Amém? Usar significa força. Então ele colocou a sua força, usar. Não é Uziá. Uzia significa força de Iá, força de Deus. Aqui é usar, significa força dele. Ele colocou a sua força e ele morreu. Agora, o problema em nós hoje nem é tanto o pecado. Todos somos contra o pecado, eu sou contra o pecado. Na verdade, este ensino vai te ajudar a superar o pecado. Sabe, as pessoas estão cegas pelo fato. Eles pensam assim, a menos que nós ensinemos santidade fortemente, a menos que digamos para as pessoas guardarem a lei e terem ciência disso, elas vão pecar. E na verdade é ao contrário, quanto mais você prega a lei, é como se colocasse madeira no fogo. Pela lei vem o conhecimento do pecado. 1 Coríntios 15 nos diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E a Bíblia diz, o pecado não dominará sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E isso quer dizer que se queremos ensinar o nosso povo a ter santidade e a estar no lugar de vitória contra o pecado, temos que pregar a graça. Porque quando pregamos a graça e as pessoas estão debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre elas. E eu posso te garantir que aqueles que creem em guardar a lei hoje, quanto mais eles tentam, mais eles caem. Talvez não seja visto publicamente, algum dia pode ser revelado, pode vir à tona, amém? Mas certamente há lutas internas que carregam, das quais eles não te contam, e a resposta é a graça. E a graça nos fala sobre descanso. A graça não tem a ver com esforço humano. Na verdade, a graça é definida como favor imerecido. Favor onde não há méritos. Favor não conquistado. Glória a Deus, estamos todos qualificados, porque não é alcançado, não é merecido. Todos podemos receber. A única coisa a ser feita é receber. É apenas necessário crer. Amém? Para que vivamos isso. E aí então o efeito desta graça é maravilhoso. O efeito deste favor é estupendo, porque veremos resultados que nunca achamos possíveis. De repente, superamos o pecado em nossas vidas. De repente, não somos mais atraídos àquela área que nós costumávamos ser. De repente, as nossas vidas começam a estar mais próximas de Jesus Cristo. Buscamos mais dele, nos apaixonamos por ele. E aí, de repente, descobrimos, uau, isso não é o meu esforço. Aquilo que eu desejei por anos e dei o meu melhor para atingir aquilo que eu tentei alcançar. Apenas confiando na graça do Senhor, tudo isso aconteceu comigo. Pense nisso, as pessoas dizem o avivamento acabou por causa do pecado. Se o avivamento pudesse parar por causa do pecado, ele nem deveria ter começado, porque avivamento é necessário e Deus envia o avivamento onde há muito pecado. É quando o povo de Deus está clamando por um avivamento porque há muito pecado e eles não suportam. E aí eles clamam a Deus, o avivamento acontece onde há muito pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou te dizer o que impede o avivamento. O que barra o avivamento é o esforço humano. É o controle. Normalmente existe ali um comitê e querem controlar o mover de Deus, querem controlar trazendo as suas próprias leis, o seu próprio governo e tentam controlar o agir de Deus. E aí ele acaba. Mas ouça, amigos, até mesmo nos evangelhos vemos Jesus sendo tocado por pecadores, até na extremidade de suas roupas, e sendo curados. E eram pecadores, alguns pecadores inveterados. Prostitutas foram abençoadas, coletores de impostos foram abençoados, mas os fariseus não foram, apesar do poder do Senhor estar presente para curar. Então pense nisso, amigo. O maior problema que temos no corpo de Cristo hoje é esta cegueira, achando que é a nossa a nossa força. É isso que está nos impedindo de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós achamos que é pecado, pecado, pecado. Ouça, meu amigo. Quando você ativa a sua força, o resultado é o pecado. Quando Israel disse para Deus, mesmo antes dos 10 mandamentos, eles disseram tudo aquilo que Deus mandar, nós o faremos. No momento que se colocaram debaixo da lei, o que aconteceu em seguida? Já quebraram o primeiro mandamento. Não tenho nenhum outro Deus diante de mim. Fizeram um bezerro de ouro bem ali. Mas como? Eles não foram sinceros? Acredito que foram. Porém, eles não sabiam quem eles eram. Em sua carne, não perceberam o quão pecadores eram. Eles não tinham a percepção que eram pecadores.
E essa é uma verdade que precisamos saber. E a lei foi dada para nos mostrar isso. A lei é santa, mas não pode te tornar santo. A lei é justa, mas não é capaz de justificar a ninguém. E quanto mais tentar ficar sob a lei, amém? Ela foi designada para mostrar o teu pecado virá à tona. E é por isso que a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. E esta questão sobre o tabernáculo de Davi ser restaurado, em Atos 15, lembram que em Atos 15 a discussão é sobre se os gentios deveriam guardar a lei. Nós, os judeus, Pedro estava falando com eles, os judeus estavam ali, e haviam alguns fariseus salvos ali no livro de Atos, na igreja primitiva, e estavam discutindo sobre, agora que os gentios também receberam Jesus, receberam o evangelho, eles também devem guardar a lei? Não é somente sobre a circuncisão, é sobre guardar a lei. Como eu sei disso, é porque Pedro se levantou e disse, por que vocês estão tentando colocar um jugo sobre os discípulos que nem nós, nem os nossos pais puderam suportar? Se fosse apenas a circuncisão, sabe, as crianças judias eram circuncidadas no 8º dia. O que Pedro queria dizer quando ele disse que nem nós e nem nossos pais pudemos suportar? Pedro não tinha nem consciência, amém? Pedro estava tentando provar um ponto com eles, não era apenas sobre a circuncisão, era sobre se os gentios deveriam guardar a lei. E é claro que o pastor ali em Jerusalém, que era Tiago, e ele se levantou e disse, o que Pedro está dizendo sobre não colocar a lei sobre os gentios que foram salvos, está de acordo com aquilo que Deus disse através de Amós. E aí ele citou Amós 9:11. Onde diz que nos últimos dias o Senhor restauraria o tabernáculo de Davi. E o que aconteceria? O resto dos homens buscariam ao Senhor. Almas seriam salvas. E esses gentios são o cumprimento de Amós 9:11. Aleluia! E esse é o início da igreja primitiva. Então a igreja de Jesus Cristo e o tabernáculo de Davi tem tudo a ver. Glória a Deus! E ele prometeu que restauraria todas as ruínas. Amém? Então a primeira área em ruínas, como eu disse agora há pouco, quando Uzá colocou a sua mão e ele morreu, e Davi chamou aquele lugar de Pérez Uzá, a brecha de Uzá, o lugar que estava quebrado. Amém? O lugar onde algo veio e entrou e foi destrutivo e que trouxe morte. E esse é um retrato de Pérez, uma brecha. E Deus prometeu que quando restaurasse o tabernáculo de Davi, ele repararia as brechas. A palavra aí é a palavra Pérez. Ele vai reparar todas as áreas de Pérez, todas as áreas quebradas, todas as brechas. E a primeira área é sua vida familiar. E como eu sei? Porque logo depois disso, Davi estava com medo de trazer a arca para o Monte Sião. Ao invés de buscar ao Senhor e perguntar, Senhor, onde foi que eu errei? Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que nós erramos de alguma forma. Ao invés de se humilhar, e ele teve o mesmo medo que muitos têm. Agora eu não quero mais lidar com o Senhor. E esse é o tipo errado de temor. Existe o temor. Este não é o temor do Senhor. Muitos falam sobre temor. Mas existe um temor escravo do Senhor. Não é o temor bíblico. Ele traz a escravidão. Por isso que é chamado de temor de servidão. É uma servidão. É o temor que o servo tem do seu Senhor. Que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8. Vocês não receberam o espírito de escravidão para temer. E esse temor se refere ao Senhor. Mas receberam um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse é o real temor do Senhor. O verdadeiro temor do Senhor não é escravo. É o receio de desagradar alguém da qual amamos. Assim como uma criança crescendo num lar de pais amorosos. Geralmente a atitude da criança é, eu não quero desagradar os meus pais porque eles me amam tanto. E isso retrata bem o que seria o real temor do Senhor. É diferente quando temos um servo, um escravo e o seu senhor. E ele não quer desagradar o seu senhor com medo de ser punido por isso. Ele tem um temor do tipo de escravo, enquanto a criança tem o temor do seu pai e da sua mãe porque não quer desagradá-los. Isso retrata uma criança com pais amorosos. E o temor do Senhor sempre prolonga os dias, a Bíblia diz. Amém? E Jesus definiu o temor do Senhor ali em sua tentação no deserto como adoração a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus. Se você olhar, ele citou esse versículo de Deuteronômio, onde diz, temerás o Senhor, o teu Deus. Então Jesus definiu o temor do Senhor do Velho Testamento como adoração. Aleluia! Então, amigo, Davi, ao invés de responder com uma atitude humilde, buscando ao Senhor, ele disse, não, eu não vou trazer a arca para mim.
E adivinha só, ele moveu a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom tanto, abençoou e tudo aquilo que ele tinha, e toda a sua parentela, que as pessoas passaram a notar. Sabe, era tão evidente que todos podiam ver. Sabe, eu quero te dizer isso, que a primeira restauração, logo depois da primeira brecha, relacionando com o tabernáculo de Davi, a primeira brecha foi a morte que entrou, e esta primeira restauração foi, na verdade, as bênçãos de Deus na casa de Obed-edom e sobre toda a sua parentela. Vemos então que a primeira coisa que Deus quer fazer nesta restauração é abençoar. E vemos Davi notando a bênção do Senhor sobre a casa de Obed-edom. É interessante que enquanto Davi estava ali com medo do Senhor, Obed-edom estava sendo abençoado. Isso não é maravilhoso? Muito abençoado. Enquanto Davi estava ali com medo da arca, Obed-edom estava sendo abençoado. Isso nos diz algo. Isso nos mostra que Deus deseja ser bom. Deus quer que nós recebamos as suas bênçãos, crendo na sua misericórdia, crendo na sua bondade, crendo no seu amor por nós. Sim, Ele é um Deus santo. Mas ouça, a santidade de Deus não tem a ver com a nossa tentativa de sermos aqueles que vão prover para nós mesmos alguém capacitado. Na verdade, a nossa força é exatamente o que impede a sua bondade. Porque se você se considerar forte, será difícil crer na bondade e na misericórdia dele, porque você sempre acaba assumindo o lugar de Deus, de se salvar, de se proteger, de se libertar, de prover para você. Enquanto Deus quer fazer tudo isso. Estão aqui, igreja? Amém? Então vemos que a bênção estava sobre a casa de Obed-edom. A primeira área deste ano que o Senhor quer reparar as brechas são as brechas da família. Se você olhar bem para a bênção de Obed-edom, muitos anos atrás, eu busquei ao Senhor, eu creio que foi o ano 2003, porque foi o meu primeiro sermão sobre o segredo da bênção de Obed-edom. Em 2004 foi o meu primeiro sermão sobre o segredo de Obed-edom. Foi em 2004. Então, em 2003, eu fui para Israel e busquei ao Senhor, porque eu realmente queria saber qual era o segredo da bênção do Senhor. A Bíblia não diz o porquê o Senhor o abençoou. Enquanto vemos que no caso de Uzá houve morte, mas na casa de Obed-edom foi bênção após bênção. Na verdade, Joséfo nos conta, Joséfo foi um historiador que viveu na época de Jesus, e ele foi uma testemunha ocular da destruição do templo pelos romanos. E ele escreveu a história dos judeus, e quando ele chegou na parte de Obed-edom, ele explicou a bênção de Obed-edom assim. Ele disse que quando Obed-edom trouxe a arca para sua casa, ele era pobre inicialmente. Mas o Senhor começou a prosperá-lo e a alargar os seus territórios e a abençoá-lo com toda sorte de bênçãos. E muitos estudiosos judeus nos dizem que as bênçãos sobre Obed-edom foram nas áreas da prosperidade e familiar. Mas ele foi abençoado em tudo. A Bíblia diz que ele foi abençoado em tudo que tinha e em toda a sua família. Se você olhar em 2 Samuel 6, diz que a arca permaneceu na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Veja que toda a família dele foi abençoada. Existem 2 relatos de quando a arca foi trazida de volta. Em 2 Samuel 6 e também em 1 Crônicas 13. A arca do Senhor permaneceu com a família de Obed-edom em sua casa por 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Então, no relato de Samuel, o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Porém, em Crônicas diz que Deus abençoou tudo o que ele tinha. Então, é uma bênção completa. Na verdade, Joséfo diz que Obed-edom foi tão abençoado que foi invejado por todos os vizinhos. Então, foi algo visual, algo que as pessoas ao redor podiam ver. Tanto foi assim que alguém trouxe as notícias para Davi e disse assim para o rei Davi. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Repare qual é a fonte da bênção. Por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que a levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Com muita alegria, aleluia! Então qual era o segredo de Obed-edom?
Se soubermos o segredo, podemos talvez modelá-lo, até mesmo em nossa vida familiar. Então, em 2013 eu comecei a buscar ao Senhor e o Senhor começou a abrir os meus olhos, especialmente em Israel. Eu comecei a perguntar e perguntei sobre o nome Obed-Edom. O nome não significa muito, porque o nome Obed-Edom, Obed significa servo. Edom é na verdade um nome. Amém? Edom, na verdade significa vermelho, a cor vermelho. Servo do vermelho. O que significa isso? E eu fui para Israel com esse nome, servo do Edom. E aí eu comecei a perguntar sobre Edom e se havia algum significado. Até mesmo os meus amigos judeus disseram que apenas significava vermelho, só isso. Mas enquanto passava e continuava estudando sobre isso, o Senhor começou a me mostrar que a palavra Edom é da palavra Adão, que vem da palavra Dam. Dam é sangue. Ok? Sangue. Até mesmo na profecia de Jacó sobre o seu filho, Judá, ele menciona o sangue das uvas. Em Gênesis 49 ele diz: lavará no vinho as suas roupas e no sangue das uvas as suas vestimentas. Quando eu descobri isso, eu perguntei para meu amigo judeu. E aí eu perguntei como é que chama este suco das uvas. E ele disse Dom. É a palavra Dom. Então a palavra Adão, Dam, é na verdade sangue. Na verdade a palavra Damim é o plural da palavra Dom, sangue. Então Adão de fato significa homem de sangue vermelho. Adão é homem de sangue vermelho. Dam vem da palavra sangue, Damim. Então Edom também vem desta palavra. Então a raiz, a etimologia vem desta palavra, sangue. Então ele é o servo do sangue, aleluia. Ele entendeu a importância do sangue no propiciatório. Eu creio que ele ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e Deus começou a prosperá-lo, para que ele tivesse mais e mais ofertas de holocaustos para oferecer e para espargir naquele propiciatório. E como eu sei disso? Somente baseado no nome, Obed-Edom? Não, meu amigo. Também está baseado no que Davi fez, quando ele foi recuperar a arca da casa de Obed-Edom. No momento que ele ouviu sobre a bênção de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre Obed-Edom e tudo que ele tinha, sobre toda a sua casa, Davi disse: ei, eu não quero que a bênção de Deus fique apenas confinada para uma família. Eu quero que a arca venha para Sião, onde a bênção estará sobre toda Israel. Agora eu me dei conta do meu erro. Eu estou vendo Deus da forma errada. Preciso ser como Obed-Edom. Você acredita que Davi parou um momento para analisar Obed-Edom? Analisar o que ele fez? Porque foi a primeira vez que Davi fez isso. Logo após pegar a arca da casa de Obed-Edom, e eu acredito que tenha sido triste para Obed-Edom, quando Davi chegou com seu exército para pegar a arca da casa dele, e algum dos homens de Davi chamando Obed-Edom! Obed-Edom! E Obed-Edom disse: ah, eu não estou aqui. Obed-Edom, abre a porta. Obed, eu sei que você está dormindo, mas o rei Davi está te aguardando. Ele abriu a porta e Davi disse apenas isso: arca. A arca, por favor. Glória a Deus. E ele sabia que Davi tinha vindo pela arca. Ele estava desfrutando das bênçãos do Senhor em tudo que ele tinha, em sua família. A sua esposa estava jovem e mais bonita. Os seus filhos ficaram brilhantes e muito inteligentes. E ele percebia que o seu corpo estava crescendo na sua saúde e na sua força. Ele tinha mais energia agora nessa idade do que ele tinha no passado. Ele viu a bênção do Senhor em todas as suas plantações. E ao entrar em sua casa, ele tinha um ambiente de paz, de alegria. E ele percebeu que a bênção do Senhor era por causa da arca. E aí ele disse para os seus filhos: se a arca vai embora, nós vamos sair seguindo a arca. Aleluia! E ele acabou se tornando o porteiro da arca. Nossa, isso é maravilhoso. Eu disse agora mesmo, como eu sei, somente baseado no nome, Obed-Edom, que ele de fato sabia do valor do sangue. E amigos, sem o sangue de Jesus, nós não podemos ser justificados. Sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Sem o derramamento de sangue, a Bíblia diz que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Somos santificados pelo seu sangue. Pelo sangue de Cristo fomos aproximados a Deus. Aleluia! Deus nos aperfeiçoa em toda boa obra e em toda boa palavra, pelo sangue da eterna aliança. Amém! O sangue é tudo. Em Israel, no dia da expiação, quando o sangue é espargido no propiciatório,
todos os seus pecados são perdoados. E eles podem esperar colheitas abundantes. E eles podem esperar vitórias contra os inimigos. Eles podem esperar por bênçãos em suas famílias. Por quê? Porque o sangue está no propiciatório. E enquanto o sangue estiver ali, Deus não pode ver a lei quebrada por todas as pessoas, e as bênçãos permanecem por todo o ano. Aleluia! Para nós hoje, no caso deles, eles têm que renovar isso todo o ano, com o sangue no propiciatório. Mas Jesus derramou o seu sangue, de uma vez por todas, por um sacrifício. Nós fomos santificados para sempre. Glória a Deus! Nós fomos justificados pelo corpo de Cristo, de uma vez por todas. Amém? Cristo crucificado. O que significa que ele derramou o seu sangue. Sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Não há remissão de pecados. Jesus tomou o cálice da ceia e disse assim para os discípulos. Na noite em que ele foi traído, ele disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim." Quanto mais valorizamos o precioso sangue de Jesus Cristo, mais vamos participar da ceia do Senhor. E foi aquele sangue nos umbrais das portas de Israel, ali no Egito, que causou a destruição, que fez o anjo da morte passar reto. Foi o sangue no umbral da porta que protegeu a todos eles. Amém? Glória a Deus. Deus disse: "Quando eu ver o sangue, eu passarei adiante." É por isso que celebram o Pessá. Deus não disse: "Quando eu ver as suas boas obras, quando eu ver o seu bom caráter, quando eu ver o seu sobrenome." Deus não disse nada disso. Ele disse: "Quando eu ver o sangue, eu passarei adiante." Aleluia! Sem o sangue, não podemos ser salvos, nem curados, nem justificados, nem santificados. Não podemos fazer nada sem o sangue. Por que sangue? Porque sangue significa que merecíamos a morte, mas o sangue significa que houve uma morte. E tudo depende de quem derramou o sangue. E porque foi o Deus homem que derramou o seu sangue, este sangue é válido para nós para sempre. Amém? Somos justificados de uma vez por todas pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? E demonstramos apreciação participando da ceia. Quanto mais você valoriza o sangue, ouça, quanto mais você estima o sangue de Cristo, e isso vem por estudar a palavra de Deus sobre o sangue de Jesus, e quanto mais você estima o sangue de Jesus, mais fé você passa a ter no Senhor. Quanto mais estimar o sangue de Jesus, mais vai querer tomar a ceia com frequência. Ele disse: "Fazei isso todas as vezes." E nós fazemos raramente. Amigo, quanto mais enxergar isso, quanto mais valorizar o sangue, mais participará da ceia. Amém? Proclamando a sua morte, até que ele volte para nós. Glória a Deus. Então Obed-edom sempre oferecia sangue como sacrifício. Ele dizia: "Eu sou um pecador, eu mereço a morte, assim como Uzá, mas por conta da morte desse cordeiro inocente, por causa do sangue." Sabe o que aconteceu com Obed-edom? Ele ficou no lugar de justificação. Deus o via no lugar de justiça do seu filho. E então Deus abençoou Obed-edom e a sua família como Jesus mereceria. Porque Deus o tratou como Jesus. É assim que somos abençoados. Deus nos abençoa como se nós fôssemos Jesus. Sabe por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E aquilo que nós merecemos, que é ruim, porque todos somos maus, amém? Jesus levou na cruz por nós. Ele assumiu o nosso lugar para nós estarmos no lugar dele. E tudo aquilo que ele merece vem para nós. Aleluia! E este é o segredo da bênção de Obed-edom. Amém? Alguns dizem que o segredo da bênção de Obed-edom é que ele entendeu o segredo da adoração e do louvor. Lembre-se que havia adoração e louvor quando os bois tropeçaram e Uzá morreu. Havia louvor e adoração ali. E não impediu que os bois tropeçassem. Então, não é sobre o louvor e adoração. Porque Davi tinha louvor e adoração antes de Uzá morrer. E quando ele foi pegar a arca, havia louvor e adoração. Mas houve algo mais que Davi fez pela primeira vez. Agora, quando ele veio pegar a arca da casa de Obed-edom. O que foi? A Bíblia diz: "Então Davi fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria,
E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Uau! Essa é a primeira vez que vemos Davi sacrificando bois e carneiros. No relato de Crônicas diz 7 touros e 7 carneiros. A cada 6 passos, pense comigo, a cada 6 passos, sacrificavam holocaustos e ofertas pacíficas. A cada 6 passos ele oferecia holocausto. E sabe, esta jornada, todo este caminho desde Kiriat Jearim até o Monte Sião, que está em Jerusalém, em todo esse caminho você veria como pilares, como colunas de fumaça. Por causa do holocausto, Davi ofertou em todo o caminho. Você acha que foi radical? Esta foi a primeira vez que Davi fez isso. Ele nunca ofereceu holocaustos. Antes da morte de Uzá, havia louvor e adoração, antes da morte de Uzá, como havia também depois, quando recuperaram a arca. Mas a única diferença é que eles começaram a oferecer holocaustos, ou seja, sangue derramado. Da onde ele aprendeu isso? Eu creio que ele aprendeu com Obed-Edom. Ele aprendeu, é claro, quando ele era jovem. Ele sabia da importância do sacrifício de sangue. Amém? A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. E eu entreguei a vocês para fazerem propiciação pelas suas almas. Davi sabia, com certeza ele sabia. Mas, às vezes, acontece também nas nossas vidas. Deus usa a sua bondade, colocando sobre alguém, abençoando a vida de alguém, para recuperar a nós. Amém? Para fazer com que aqueles de nós que estão desviados, amém, voltarem para Ele. Nós vemos a bênção e a bondade de Deus na vida de outra pessoa. Amém? E aí nós dizemos, eu já senti isso. Onde está aquela maravilhosa paz? Onde está aquele senso da graça em mim? Onde está a bondade de Deus na minha vida? E olhamos para a vida de alguém e ficamos até mesmo com ciúme. E queremos estar ali. Sabe, amigo? Que a tua vida seja tão abençoada que provoque todos aqueles desviados e aqueles que caíram da graça a voltarem ao Senhor Jesus Cristo. Tudo para se voltarem para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, que a sua vida familiar seja um exemplo. Uma outra coisa que você precisa ver é o fato que a Bíblia diz Obed-Edom o geteu. Amém? Obed-Edom o geteu. Agora, os estudiosos judeus se dividem aqui, porque a palavra geteu significa que pertencem a Gate, povo da cidade de Gate. Lembram-se? Golias de Gate. Uma das cidades dos filisteus era Gate. Amém? Era uma cidade filisteia. Quando alguém diz que você é um geteu, significava que aquela pessoa pertencia a Gate. Você é um filisteu. Os estudiosos ficam divididos com isso. Alguns estudiosos dizem, sim, ele é um filisteu de Gate. Outros dizem, não, ele é de Gate-Hermon. Ele é um levita de Gate-Hermon. Agora, Gate-Hermon, meu amigo, não faz muito sentido porque Gate-Hermon fica a muitos quilômetros de distância. Não é possível que depois da morte de Uzá, Davi se dirigisse em todo o caminho até Gate-Hermon e deixasse a arca lá. Gate-Hermon era muito distante, muito mais que Jerusalém, que era o lugar para onde Davi levaria a arca. Então tinha que ser uma casa naquela região. E ali tinha um homem chamado Obed-Edom, que era um geteu. E isso cumpre a profecia do profeta Amós, quando ele diz que a reconstrução do tabernáculo de Davi faria com que os gentios se voltassem para Deus. A palavra gentil é utilizada aí. Os gentios viriam. A palavra nações, na King James, é goim, gentios. Os gentios viriam. E este é um retrato da bênção de Deus sobre um gentil. Este homem retrata, Obed-Edom, retrata alguém que somente sabia do sangue. Ou seja, ele retrata o fiel que crê e está consciente do sangue do Senhor Jesus Cristo. E de sua obra consumada, que é o seu sangue derramado. Sabe, ele talvez não conhecesse, e eu creio que ele não conhecia todas as leis do Senhor. Tudo que ele sabia era a pessoa maravilhosa de Jesus. Amém? É por isso que ele valorizou a arca, a maravilhosa pessoa de Jesus, e valorizou também o sangue derramado. E isso é algo que nos foi ensinado desde o princípio. Desde o Jardim do Éden, Deus derramou o sangue. Deus foi o primeiro a derramar o sangue para vestir Adão e Eva. Amém? Adão providenciou para si folhas de figo para si mesmo, porque era sua própria provisão e não houve sangue, e por isso a sua vestimenta não estava completa. Até que Deus os vestiu. E a Bíblia diz que Deus os vestiu com túnicas de pele. O que significa? Significa que Deus teve que matar animais que ele criou.
Então Deus foi o primeiro a vestir o homem com sangue. Ou seja, porque já houve uma morte, vocês dois não precisam morrer. Aleluia! De fato, toda a inocência e toda a justiça daquele cordeiro vai para vocês dois. E então Deus pôde aceitá-los. Então, desde o Jardim do Éden, todos sabiam disso, até mesmo os gentios sabiam disso. Não era algo tão universal quanto isso deveria ser, mas eles sabiam do Jardim do Éden, da importância de derramar o sangue para cobrir um pecador, um sangue inocente para expiar a morte de um pecador. Então, amigo, tem algo aqui que nós precisamos aprender e valorizar antes de viver essas bênçãos em nossas famílias, que é a apreciação do sangue de Jesus Cristo que Obed-Edom tinha. Duas coisas. Ele não tinha consciência da lei. Por quê? Porque era geteu. Ele era um filisteu. Na verdade, durante o tempo de Moisés, Davi tinha, na verdade, 600 filisteus no seu exército. 600 deles. E se Deus está restaurando o tabernáculo de Davi, ele vai restaurar os gentios, porque naquele tempo, em Israel, debaixo da lei, a mensagem de salvação era somente para os judeus, somente para a nação de Israel. Mas então, Davi como eu posso explicar isso? Eu sempre digo assim, Davi era um homem da velha aliança, com a mentalidade da nova aliança. E Deus o permitiu ter essa mentalidade da nova aliança, e ele vivia dessa forma. E um daqueles 600 filisteus que estavam ali no seu exército, eles se tornaram guerreiros, e um deles se chamava Itai. E Itai estava responsável por 1/3 do exército de Davi. Ele havia dividido o exército em 3 partes, e Joabe ficou responsável por uma parte, por 1/3, e o irmão de Joabe, Abisai, ficou responsável por outra parte, e a terceira parte era de um filisteu, um giteu por nome Itai, que era fiel a Davi, a Bíblia diz. Amém? Então, Obed-Edom, o geteu, ele não tinha consciência da lei, ele tinha consciência de Jesus. Porque não tinha consciência da lei, não tinha consciência do pecado. Ele tinha consciência de Jesus, aleluia! E ele sabia que qualquer pecado que tivesse, o sangue resolveria, aleluia! Amém! E as bênçãos de Deus caíam sobre ele mais e mais. Se você olhar para Obed-Edom, ele diz, ok, crianças, estamos indo para o Monte Sião. Ele percebeu que para onde quer que a arca fosse, a bênção a acompanharia em todo o lugar. Amém? Então façam as malas, nós vamos seguir a arca. Eles seguiram a arca. Como eu sei disso, a Bíblia diz que Deus fez de Obed-Edom um porteiro no tabernáculo de Davi. Aleluia! Amém? E foi isso que ele disse. Vamos ler sobre os seus filhos. Foram estes os filhos de Obed-Edom: Semaías, o primeiro, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, pois Deus o havia abençoado. Lembra-se que Deus o abençoou? Com muitos filhos. Não é somente a quantidade de filhos, mas é também a qualidade deles. Observe os filhos dele. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família do seu pai, pois eram homens capazes. Estes são os netos de Obed-Edom, eram homens de grande habilidade. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens muito capazes. Todos estes eram filhos de Obed-Edom. Eram todos homens muito capazes. Amém? E a palavra capaz vem da palavra caiu, que está naquele versículo: quem pode achar uma mulher caiu? Quem encontrará a mulher virtuosa? Essa mulher virtuosa, essa mulher cheia de virtudes, não é somente uma virtude moral, mas é também alguém próspero. Por exemplo, diz assim: lembrarás do Senhor teu Deus, que te dá a capacidade, Deuteronômio 8:18. Lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Bem, a palavra aí é a palavra koá, poder, para gerar o quê? Riquezas. Caiu. Amém? Então veja que a palavra caiu é traduzida como riqueza, em muitos lugares na Bíblia. Então é uma virtude moral, tal qual riquezas. Amém? Homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-Edom.
Eles, os seus filhos e parentes, eram capazes e aptos para toda a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-Edom. Então Deus o abençoou, abençoou os seus filhos e abençoou também os seus netos. Aleluia! Que isso seja real na sua vida e nas suas famílias. Amém? Que a bênção de Obed-Edom repouse sobre a sua casa. Aleluia! Que neste ano ela se manifeste. Amém? Vamos descansar de tal forma que isso se manifeste de tal forma que as pessoas vão comentar. Amém? Assim como Obed-Edom, as bênçãos de Obed-Edom faziam as pessoas comentar. E elas comentavam de tal forma que era uma maneira de Deus espalhar as boas notícias, amém? De forma que os outros se aproximassem ao Deus que você serve. Amém? Ao Deus que abençoou a sua casa, como a casa de Obed-Edom. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Sabe, eu vejo alguém que acabou de receber notícias ruins do médico, tem a ver com o seu estômago. Eu vejo que é algo que está afetando mais a área intestinal. É algo nesta área. E as notícias não são boas, o médico disse que você tem que investigar para descobrir mais, e você marcou uma outra consulta. Mas agora mesmo, no momento que você está assistindo, você está sentindo um calor alcançando bem o seu estômago e aqui na sua área intestinal. E neste momento Deus está operando a sua cura. Ele está impactando o seu corpo com uma cura agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba agora. Tudo o que você tem que fazer é acreditar, amém? Como Maria, faças em mim conforme a tua vontade. Apenas receba, glória a Deus, obrigado Senhor Jesus. Eu vejo alguém que machucou esta região, não necessariamente o seu ombro direito, algo que está te afetando desde o seu ombro direito até esta região do braço aqui, e você não está conseguindo mexer bem. Faça isso agora, mova o seu braço, mova as suas mãos, amém? Amém? Faça aí um giro 360 e veja que o Senhor te curou, amém? Por favor, escreva para nós e nos informe, amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. E eu vejo alguém com um tipo de caroço, e você já passou no médico e tudo mais, e ele está sob o seu pescoço, e está crescendo, e está te preocupando. E eu creio que havia uma operação marcada para acontecer no futuro, mas neste momento, você está sentindo algo acontecendo neste caroço. E no nome de Jesus eu amaldiçoo esse caroço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Caroço seja agora removido deste corpo em nome do Senhor Jesus Cristo. E seja agora lançado no mar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia ao nome de Jesus. O nome que torna as coisas impossíveis possíveis. Glória a Deus. Aleluia. Porque foi Ele que entregou a sua vida, porque Ele te ama. Amém. Glória ao nome de Jesus. Eu vejo alguém que você tem um tipo de problema nos seus nervos, no seu olho direito, e ele fica se movendo de um jeito que é involuntário, e você está tendo problemas e o Senhor está te curando agora mesmo. Você está sentindo um bálsamo em toda essa área, receba a cura agora. Lembre-se que tudo que você tem que fazer é concordar, dizer amém. Eu recebo em nome de Jesus. Que esta cura glorifique ao Senhor. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Sim, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vejo também a recuperação de algo que foi perdido, algo que eu creio que você foi enganado, e foi uma grande quantia de dinheiro. Eu vejo você perdendo uma grande quantia, algo na casa dos 5 dígitos. E eu vejo que é uma grande quantia na casa dos 5 dígitos e você perdeu. E você foi enganado e o Senhor está dizendo que tudo está voltando. A quantia será restituída, eu não sei como, mas foi o que o Senhor disse. Mas no que Ele diz respeito, o Senhor está consertando a brecha nesta área. Amém. Glória a Deus. Glorifica o nome dEle. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Tem alguém cujo o filho foi diagnosticado com TDAH e isso está afetando você de forma muito grande. Você não está nem dormindo mais e você fica perguntando para Deus por quê e você está bem desanimado. Bem, meu amigo, agora eu vejo a mão do Senhor se estendendo e tocando seu filho neste momento, em nome de Jesus, operando uma grande cura, e essa cura se manifestará assim, com a porção de 30%, 60% e 100%. Neste ano, você vai ver mais e mais e mais, Deus vai restaurar as brechas neste ano. Glória ao nome de Jesus. Eu vejo
uma irmã que está muito preocupada porque o seu cabelo está caindo e você orou agora há pouco. Na verdade, você orou bem recentemente, agora há pouco. E você disse: Senhor, eu apenas quero que meu cabelo volte ao normal. Você apenas quer que o seu cabelo seja abundante. Deus ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sua oração e Ele está agora restituindo o seu cabelo. Será restaurado. E eu estou ouvindo essa palavra o tempo todo. Amém? Restauração. Amém? Reparação. Recuperação. Amém? Você ouviu isso do Senhor hoje? Amém? Reparando, reconstruindo, restaurando, recuperando. Amém? Glória a Deus. Ele pode recuperar o seu cabelo, a sua coroa de glória. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, aleluia. E se estiver sofrendo alguma coisa no seu corpo ou na sua mente, coloque a sua mão agora mesmo na área afetada ou coloque a mão na sua mente. E eu vou orar por você agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem por poder, nem por força, mas pelo Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu os declaro neste momento curados desta aflição, totalmente preenchidos pelo sangue de Cristo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que esse feitiço maldito de enfermidade que mantém o seu corpo cativeiro saia de você agora e te deixe em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejo muitas pessoas recebendo curas. Por favor, nos escreva e nos informe sobre isso. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não recebeu Jesus, faça essa oração comigo agora. Coloque suas forças em Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo e também toda a sua casa. Ore assim, diga: Pai Celestial, eu te agradeço por Jesus Cristo, o seu Filho amado, e eu o recebo, e eu o aceito na minha vida, como meu Salvador, como meu Senhor e como meu Rei. Obrigado, Deus Pai, por ter ressuscitado Jesus dos mortos. E eu te agradeço, meu Deus, porque Jesus Cristo é o meu Senhor agora e será para sempre. Em nome de Jesus. Ore isso, amém? E uma vez que você orou isso, você está salvo. Saiba disso, você está para sempre salvo. Glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Esteja na expectativa, amém? Este é o ano da aceleração, então aguarde as coisas acontecerem rápido. As bênçãos familiares, essa primeira área que o Senhor está reparando, as brechas que haviam. Logo depois de usar, veio uma bênção na família de Obed-Edom. E Deus não quer somente abençoar a família de Obed-Edom. Deus quer trazer essa bênção para todo o corpo de Cristo, todo Israel. Amém? Todo o corpo de Cristo, todas as casas podem experimentar isso, porque o sacrifício que estamos debaixo é muito maior do que os de Obed-Edom. E do que os de Davi, não é mais o sangue de bois e de carneiros ou cordeiros, é o sangue do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E este sangue nos trará bênçãos maiores, assim como Deus nos prometeu uma nova e maior aliança para você e para mim. Amém? Levante as mãos para o Senhor, onde estiver, e eu vou orar por você para esta semana. Que Deus abençoe você e a sua família, e que as bênçãos que estavam sobre Obed-Edom e sobre a sua casa esteja sobre você e sobre a sua casa, sobre as suas famílias e sobre os seus pequeninos. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, que esta bênção se manifeste a tal ponto que as pessoas vão comentar e as pessoas te observarão a ponto de desejarem o Deus que você serve, o seu maravilhoso Salvador, Jesus Cristo. E elas terão fome dele. Mesmo nesta semana, que as bênçãos do Senhor comecem a se manifestar de uma forma muito acelerada, em nome de Jesus, e que nesta semana, que o Senhor conceda a você e aos seus a sua maravilhosa shalom, plenitude e paz e tranquilidade para guiar e governar a sua vida. Amém? Tudo caminhará bem nesta semana para você e para os seus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.